No ar, o Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato, sempre trazendo os grandes temas do noticiário internacional aqui para você e com a visão popular, né, dos acontecimentos. Eu sou Camila Salmásio, sou diretora de podcasts aqui do Brasil de Fato, hoje com a missão de substituir Lucas Stanislau aqui na bancada do Estrangeiro, mas nunca estou sozinha. Comigo aqui no estúdio, Rodrigo Durão, nossa voz aveludada, nas horas vagas, editor de política internacional aqui do Brasil de Fato. Tudo bem, Durão? Oi, Camila. Um prazer estar dividindo aqui a bancada com você. Obrigado pelas belas palavras e pelo esse pensamento de que nas horas vagas eu sou editor também, Vamos né? fingir, né? Vamos fingir. Antes fosse assim, não era, né? Mas, Camila, estamos aqui, você não está sozinho, eu também não, porque a gente conta com a participação sempre do nosso time estrelado, galáctico, sancionado, de correspondentes nos 4 cantos mais sancionados do mundo e que realmente importam para alguns dos lugares que mais importam para o sul global, na Rússia, na China, na Venezuela e também em Cuba. O Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira e fica disponível, vai ao ar ao vivo na nossa rádio, na FM 98.9, Rádio Brasil de Fato, e também em todas as redes sociais daqui do Brasil de Fato, no YouTube, no X, Facebook, o que você imaginar a gente tá. Costuma ir ao ar às 11 horas da manhã na quarta-feira, estamos 11h21, começando um pouquinho depois, e trazendo alguns dos temas mais importantes do noticiário internacional, Camila. Sim, e aqui no Brasil de Fato a gente faz jornalismo de forma coletiva e quer contar com você também aí que está do outro lado da telinha ou nos ouvindo na rádio. Manda sua mensagem pra gente, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, se envolve aqui no tema com a gente, porque assim fica muito mais gostoso a gente tratar dos temas internacionais e claro, a gente ganha muito mais, cresce muito mais com todas as informações que vocês também trazem e ajudam a construir aqui o Estrangeiro. Bom, vamos lá. Qual que é o tema de hoje, Durão? Olha, Camila, na segunda-feira, o Trump e o Putin passaram 2 horas no telefone. Foi uma conversa importante, que óbvio que falou sobre a possibilidade de se chegar num cessar-fogo, que seria o primeiro passo para uma resolução da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já completou 3 anos. Na semana passada também tiveram as primeiras negociações diretas, os primeiros diálogos diretos entre esses dois países, os primeiros em 3 anos. O último que tinha acontecido havia sido em março de 2022. Então, ocorreram acontecimentos relevantes para esse conflito. Embora não tenha sido divulgado nenhum passo muito significativo que vai abalar as estruturas, esse diálogo já representa alguma coisa, né? Outro fato novo que aconteceu nos últimos dias foi o anúncio das sanções decididas pela União Europeia contra a Rússia. Sanções essas que podem afetar, inclusive, a gente aqui no Brasil. Para falar disso, a gente vai até a Rússia falar com o nosso homem lá em Moscou, Sergei Monin. Muito boa tarde. Bom dia aqui para quem está no Brasil. Boa tarde aí para você. E, Sergei, qual que é o balanço que dá para a gente fazer a respeito dessas negociações, desse primeiro encontro que ocorreram entre representantes da Rússia e da Ucrânia na semana passada? Bom dia, Durão, bom dia, Camila, bom dia a todo mundo que acompanha a gente, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente nos 4 cantos do mundo. Pois é, a gente teve esse fato inédito que, por si só, acho que é um primeiro avanço positivo, né, um saldo positivo, que aconteceram essas negociações diretas, como você mencionou, porque há mais de 3 anos elas não aconteciam. E agora, de resultado concreto, eu acho que foi modesto o resultado, mas acho que o saldo mais positivo é que elas não deram errado, as negociações, que elas se mantiveram e houve a manifestação de disposição para que tenha continuidade. Isso é o primeiro ponto. De resultado concreto mesmo, teve um acordo entre troca de prisioneiros de guerra de 1.000 por 1.000, né? Formato de 1.000 prisioneiros de cada lado entre Moscou e Kiev, que deve acontecer parcialmente ao longo das próximas semanas.
Isso também é um fato relevante, porque será a maior troca de prisioneiros em todo o conflito, né? Lembrando que esse tipo de acordo aconteceu em vários momentos durante o conflito, mediado por outros parceiros, como Turquia, Estados Unidos, países que mediaram esses contatos para que essas trocas fossem feitas. Agora, e esse é o tipo de coisa que vai continuar acontecendo, esses tratos humanitários. Porventura, tomara que essa guerra chegue ao fim, quando chegar essas resoluções de troca de prisioneiros, troca de corpos, né? De dados sobre o saldo, né? de vítimas da guerra, deportações, enfim, todos esses fluxos que a guerra impõe colaterais. Essas são questões humanitárias mais fáceis de resolver quando se tem um fim. Agora, para se chegar ao fim do conflito, a gente ainda acha que está muito longe, justamente pelo que foi apresentado nesse primeiro passo de retomada das negociações. E, bom, se não trouxe resultados, né, concretos em termos de paz, em termos de cessar-fogo, essa primeira reunião trouxe vários sinais. E acho que esses sim, cabe muito, né, dão margem para a gente discutir os próximos passos, porque há uma mudança de paradigma com uma retomada de negociações, principalmente porque elas devem acontecer em novas rodadas, até se discute rodadas de contato direto entre os presidentes, né, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Né? Então, isso seria algo já muito inédito, né, em outros níveis. A última vez que eles se encontraram foi em 2019, por um breve período, durante negociações que ainda aconteciam para resolver a questão dos territórios da Ucrânia pré-guerra. Mas a gente pode destrinchar ao longo do programa, mas só comentando brevemente, para finalizar esse primeiro bloco da minha participação, é que o grande impasse nessas negociações agora, que não avançaram, foi a questão do cessar-fogo, né? O Ocidente, a Ucrânia, pressionaram, continuam pressionando a Rússia para adotar um cessar-fogo imediato de 30 dias, enquanto a Rússia não. A Rússia diz que primeiro tem que sentar e definir os termos desse cessar-fogo para que haja um cessar-fogo duradouro, né? Uma paz mais plena. Né? E para isso tem que resolver o que a Rússia chama de causas profundas da guerra. Né? Então, isso remete a todo o retrospecto do conflito que a Rússia quer resolver, enquanto a Ucrânia e o Ocidente querem logo cessar as hostilidades para que depois continuem a negociar. Então, esse impasse é o principal ponto que marcou um pouco tanto os preparativos para a reunião, quanto o resultado da reunião, que foi um pouco esse, né? O impasse sobre o cessar-fogo, que foi debatido entre o Trump e o Putin na última segunda-feira, e a gente ainda precisa ver o que vai sair disso, né? Porque a Rússia anunciou que está preparando o memorando possível para um tratado de paz, mas os termos, isso sim que acho que vale discutir e ainda são muito nebulosos quais serão esses termos. Vamos engrossar o caldo da nossa análise aqui, trazer para a conversa o Marco Fernandes, que é nosso analista aqui geopolítico do Brasil de Fato, também é editor da revista Yunha Yunhang. Olha, tá todo mundo treinando aqui, viu, Marco, para fazer bonito, para falar, prestigiar o seu trabalho de forma coerente, tá? Vamos se esforçar cada vez mais aqui, inclusive para fazer uma visita aí para você. Mas, Marco, muito bem-vindo aqui ao Estrangeiro novamente. Obrigada pela sua participação. Eu quero saber de você e os Estados Unidos nessa história. A gente teve essa ligação aí, né, do Trump para Putin. Trump prometeu ali na sua campanha terminar com essa guerra em 24 horas, o que ele deve ter subestimado bastante, né, o teor do conflito, a postura dos dois países, inclusive a própria soberania da Rússia, né, com relação a essa história. Como é que fica agora essas negociações? Como que os Estados Unidos devem se comportar agora com relação à guerra, sabendo que eles não têm tanta força assim, ou não têm tanta influência assim para o fim desse conflito? Bom dia, Camila, bom dia, Durão, bom dia, Munim, boa tarde, Munim, e bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil de Fato FM. Bom, primeira questão, eu acho que a conversa do Trump ontem, essa semana, né, com o Putin, quem mais uma vez, acho que foi mais fundo aí na análise, foi o Marco Rubio, o secretário de Estado. Eu tô com um pouco não sei, desculpa, gente, acho que eu tô com um pouco de eco, mas enfim, tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Aqui tá tudo bem. Te ouvimos perfeitamente.
Eu estou me ouvindo vindo do computador, mas enfim. O Marco Rubio, o que ele disse? Olha, a gente precisa resolver logo essa guerra, essa questão, enfim, do cessar-fogo e do conflito, porque nós temos uma coisa muito mais importante para lidar, que é, segundo ele, um potencial conflito catastrófico na região do Indo-Pacífico. Bom, para bom entendedor, minha palavra basta, né? O Rubio está dizendo a gente tem que parar de perder tempo com a Rússia e o nosso problema é a China. E nós precisamos concentrar os nossos esforços, nossa energia, nossos recursos, talvez as nossas sanções, né? E o nosso aparato bélico e o nosso aparato de propaganda, nós temos um problema maior que é a China. Isso a gente sabe desde o começo, né? Aliás, essa questão já é discutida nos Estados Unidos, já metade do governo Biden já tinha, né, um grupo de republicanos que já falava isso publicamente, de que a guerra contra a Rússia era uma perda de tempo e era um erro de estratégia. Não E só acho que isso, agora né, está ficando. Marco? É também uma perda de dinheiro. Os Estados Unidos são os maiores financiadores da Ucrânia. E se os Estados Unidos fecharem a torneira, acabou a possibilidade de resposta militar da Ucrânia, né? Então existe esse medo por parte de Kiev e essa possibilidade real, né? Não, exatamente. Enfim, o Trump já fechou a torneira, né? Agora o Zelensky está dependendo muito mais da Europa, que tem muito pouco para dar, né? A Europa continua nessa toada meio suicida, porque, na verdade, né, essa guerra foi absolutamente terrível para a economia. Quer dizer, a Europa continua com a sua postura suicida, né, insistindo numa guerra em que os Estados Unidos já abandonaram, uma guerra que só trouxe devastação econômica para o continente inteiro, para a economia como da Alemanha, por exemplo, né, que está se desindustrializando por conta, né, sobretudo da energia cara, que passou a ter que comprar de outros países e dos Estados Unidos. E, no fundo, eu acho que também tem um problema agora, e esse acho que é um dos entraves para a negociação da parte europeia, é porque a Europa ela está alimentando agora líderes como Merz na Alemanha, como Macron na França, como o Sturm na Inglaterra, eles estão alimentando essa narrativa de que a Rússia está prestes a invadir a Europa, né? E que, portanto, a Europa precisa se rearmar. A gente sabe que isso é uma falácia, né? Aliás, volta e meia, o Putin e o Lavrov têm que lembrar os europeus, gente, vamos olhar para a história, vocês é que invadem a gente não invade vocês, né? Quando vocês invadem a gente tem que reagir e tem que acabar com vocês, mas a gente não quer invadir, né? O problema é que tem uma coisa acontecendo agora na Europa, isso já foi dito inclusive por vários colunistas aí na mídia europeia, no Financial Times, por exemplo, que é a bíblia do liberalismo inglês e mundial, de que tem uma oportunidade que os líderes europeus estão percebendo agora de finalmente poder ter uma desculpa, uma legitimidade, ou suposta legitimidade, para acabar com o estado de bem-estar social europeu, que é o que eles sonham faz 40 anos, né? Então você já vê claramente, por exemplo, colunistas famosos do Financial Times dizendo a gente não pode mais sustentar o estado de bem-estar social europeu porque nós precisamos nos rearmar porque a Rússia ameaça a nossa existência. Então, gente, desculpa, não vamos mais poder comprar, garantir educação gratuita, saúde Sim. gratuita, pensão para os velhinhos, a gente tem que comprar muita bomba para poder resistir à ameaça de invasão da Rússia. Então, acho que isso também, esse tipo de narrativa que enfim, que está sendo sustentada agora, eu acho que também está sendo um entrave, né, e pode ser um entrave para uma solução pacífica duradoura no caso do conflito na Ucrânia. Agora, Sergei, o Putin falou sobre tocar em razões profundas para o final do conflito, para se resolver, se chegar a um cessar-fogo e uma trégua, né? Quais são essas razões profundas pela parte russa e em que pé que elas estão nesse momento para chegar numa resolução? Essa questão das razões profundas foi anunciada pelo Putin logo depois dessa conversa que ele teve com o Trump, né, Durão? Pois é, e uma delas seria a questão da OTAN, que vale lembrar que uma das razões para o início da guerra, se você considerar que a guerra começou em 2022, tem muita gente que acredita muita gente que entende que a guerra começou muito antes,
em 2014. Esse é um conflito que já vem ocorrendo entre Rússia e Ucrânia já há muito tempo. Mas um dos motivos foi justamente a possível entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN, que a Rússia considerava esse namoro entre Ucrânia e a aliança militar do Ocidente, que é a OTAN, inaceitável. A Ucrânia é um vizinho russo, isso seria considerado uma ameaça muito grande. Mas agora parece que o Sergei voltou. Sergei, eu estava falando sobre uma das razões profundas do início desse conflito, foi a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre outras razões e em que pé que elas estão, como é que elas estão nesse momento, todos esses motivos que foram fundamentais para o início desse conflito. Que pé que eles estão agora? Bom, eu acho que tem uma razão fundamental que diz respeito ao atual cenário, ao atual momento do campo de batalha também. E aí, complementando, inclusive, a pergunta anterior que o Marco estava respondendo sobre a questão dos Estados Unidos, né? Porque o que também deu um sinal, como eu disse, né? Apesar de não ter passos concretos, a conversa entre o Putin e o Trump no início da semana, é que, inclusive, está sendo muito repercutido aqui na Rússia como uma clara vantagem, ou pelo menos um lugar confortável do Putin nesse diálogo com o Trump. E aí volta a questão do cessar-fogo, porque a Rússia, nesses 3 anos de conflito, e sobretudo depois do final de 2023, quando ficou claro que a aguardada, que gerou muita expectativa, a contraofensiva ucraniana, que foi muito preparada, muito esperada, ela fracassou. E desde então a Rússia retomou a iniciativa militar no campo de batalha e vem gradualmente, lenta, mas gradualmente, avançando no campo de batalha, conquistando posições ucranianas. Então, assim, no saldo estratégico, militar, estritamente, a Rússia está ganhando a guerra. Então, um cessar-fogo imediato, ele não interessa tanto à Rússia, porque a relação entre as duas partes está muito tomada por desconfiança. Num cenário em que uma das partes está vencendo, se você estabelece um cessar-fogo, isso pode ser encarado pelo outro lado como um momento para rearmamento. Por exemplo, no caso da Ucrânia, que está em desvantagem militar, recuperar um armamento do Ocidente ou dos Estados Unidos, o que é mais difícil agora, mas do Ocidente, então reconquistar algumas posições e, então, esse cessar-fogo, por isso esse impasse que eu mencionei no começo do bloco, porque esse cessar-fogo imediato, incondicional, ele é visto pela Rússia como uma forma da Ucrânia se rearmar para reconfigurar a situação no campo de batalha. E, claro, para a Ucrânia é interessante cessar qualquer tipo de desvantagem que vem tendo agora, com ataques à infraestrutura energética e tudo mais, problemas estruturais que a Ucrânia vem encarando e materiais com a guerra. E aí entram as causas profundas da guerra que a Rússia menciona, que você mencionou. E a principal, acho que a fundamental, é a questão da OTAN, que é uma demanda de segurança, e esse é um ponto que me deixa um pouco pessimista. Apesar dos Estados Unidos desequilibrarem essa balança, o Donald Trump já mencionou que é difícil que a Ucrânia entre na OTAN, não vai ter nenhum grande esforço dos Estados Unidos nesse sentido, mas enquanto retórica, pelo menos, por mais que isso não possa acontecer enquanto a guerra estiver se mantivendo, na Europa Ocidental, na Ucrânia, como o Marco já bem disse, se mantém muito consolidada a retórica de que a Ucrânia precisa entrar na OTAN para conquistar suas demandas de segurança. Para a Ucrânia ser segura, precisa entrar na OTAN, o que é completamente paradoxal com o que a Rússia fala. Só tem segurança se a OTAN não se expandir para a Rússia. Então, esse impasse permanece, por isso que as negociações para um cessar-fogo, elas ficam um pouco empacadas porque não há boa vontade do Ocidente nesse sentido, de pelo menos garantir, olha, um status de neutralidade. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, a gente não discute isso por 10 anos, que é uma coisa que foi levantada nas conversas de Istambul em 2022, justamente as últimas negociações. Isso criou-se um cenário que poderia se resolver a guerra, mas isso ficou um pouco mais neutralizado. Agora,
Essa é uma decisão política que é mais fácil de resolver. A questão territorial, que é a mais difícil, porque, justamente pelo que eu falei, isso remete a uma insegurança de ambos os lados. Se houver um cessar-fogo, pode ser um momento de a outra parte aprofundar os ataques e retomar a guerra de uma maneira até mais escalada. E tentando analisar também os passos do Putin, analisar o motivo, né, as motivações que ele não vê uma vantagem no cessar-fogo agora de 30 dias e também não vê uma vantagem de acordo com a Ucrânia. A gente diz a Ucrânia, mas acho que tem muitos agentes envolvidos ali, né? O próprio OTAN, os Estados Unidos, enfim, tem muitos interesses naquele território muito próximo ali da Rússia. Acho que tem uma questão que a gente precisa também entender, e eu queria que o Marco trouxesse para a gente aqui, o que aconteceu com a economia russa nos últimos 3 anos. Há vantagem econômica também na guerra para Putin, para a Rússia em geral? Ótima pergunta, Camila. Na verdade, quando a guerra começou, toda a aposta dos Estados Unidos e da Europa era destruir a economia russa com as sanções. Eles transformar a economia, eles fizeram, né, tinha uma pegadinha com ruble, que é borracha, né, e ruble de rublos, né? Então a economia da Rússia ia virar ruble. E não virou, pelo contrário. Na verdade, a Rússia teve um crescimento, eu acho que até surpresa talvez até aqui na Rússia. Para você ter uma ideia, por exemplo, o PIB, como poder de paridade de compra, entre o começo da guerra e o ano passado, ele saltou 17,6%. Né? Eles tiveram uma queda nominal, porque por conta do câmbio, né? O rublo desvalorizou de fato. Agora está de volta, mas desvalorizou de fato entre 22 e 23. Então houve uma queda pequena, de 2 a 3%, mas a economia real, digamos, cresceu 17%. E isso, claro, em grande parte, primeiro, né, por uma economia de guerra. A gente sabe que a economia de guerra, ela tem benefícios econômicos, por mais seja terrível, trágico, né? É guerra, mas ela traz benefícios econômicos. E a Rússia hoje tem a sua economia, 7,5% do PIB da Rússia é o orçamento militar e 20% da força de trabalho de guerra, né? E isso, evidentemente, que traz para a Rússia também uma vantagem do ponto de vista militar. Isso é uma das questões que são cruciais para que a Rússia tenha tanta vantagem agora nas negociações. Os dados são impressionantes. A Rússia, por exemplo, aumentou a capacidade de produção de tanque em mais de 5%, artilharia, né, munição, mais de 17%, né, virou uma máquina de guerra. O próprio Mark Rutte, né, que é o chefe da OTAN, né, o chefe político da OTAN, disse um dia desse, admitiu que hoje a Rússia produz tem mais produção bélica do que toda a OTAN junta, inclusive os Estados Unidos. Né? Agora, a grande questão daqui para frente, uma vez que consiga se resolver, né, esse impasse da guerra e que chegue a uma solução pacífica, vai ser o que vai ser feito daqui para frente com a economia. Eu acho que isso é uma das grandes questões, inclusive, eu diria, geopolíticas, o que a Rússia vai fazer, né, como é que vai ser essa transição de uma economia de guerra de volta para uma economia civil. Acho que, inclusive, uma das questões que se discute, né, é o fato de você ter um economista keynesiano, né, como o atual ministro da Defesa, que é o Andrei Belousov, que é um histórico assessor econômico do Putin. Tem pessoas tem analistas que dizem, né, que uma das razões de ter colocado ali, são várias razões, na verdade, tem a ver com a questão do orçamento militar, com corrupção no ministério, enfim, uma série de questões, mas uma das questões é já uma perspectiva do que fazer, né, para a economia russa voltar, digamos, à normalidade civil no pós-guerra. E você ter alguém no Ministério da Defesa, algum economista keynesiano, é de fato uma vantagem. Então, acho que nesse sentido todo, a Rússia sai da guerra fortalecida, por mais que tenha tido muitas perdas, por mais que tenha tido, né, toda uma dificuldade do ponto de vista das sanções, mas por isso mesmo que essa nova rodada de sanções, ela também está fadada ao fracasso, né? A Rússia já tem aí mais de, acho que quase 20 mil sanções, né, maior número de sanções da história da humanidade, e a economia não para de crescer.
Pois é, tem muitos pontos para a gente analisar ainda, né, Durão? Acho que tem É. outras influências, a falta de uma negociação coloca mais tensão ali nos agentes envolvidos. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouco aqui no Estrangeiro, mas antes eu quero fazer uma pequena pausa para convidar você que está aí ouvindo pela nossa rádio, assistindo pelo YouTube ou que vai ouvir nas plataformas aí de podcast depois aqui do nosso ao vivo, para continuar acompanhando a nossa cobertura jornalística aqui do Brasil de Fato, através da nossa newsletter, assinar aqui para você ficar sabendo informações privilegiadas, os nossos bastidores, a nossa cobertura mais aprofundada, sempre com qualidade, comprometida com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, convido você a assinar o nosso boletim. É só ir no site brasildefato.com.br/boletim. Você deixa o seu e-mail lá e chega na sua caixa de e-mail toda semana uma análise de alguns fatos para você, informações aqui da nossa cobertura jornalística, e você fica aí conectado, ainda mais conectado com a gente. Então, te convido a acessar brasildefato.com.br/boletim e assinar a nossa newsletter aqui do Brasil de Fato. E antes da gente falar sobre como vai ficar a questão territorial da Ucrânia, eu queria voltar um pouquinho, Marco. Sei que você está com problemas técnicos aí, mas vamos tentar. Falando dessas sanções que você mencionou da União Europeia contra a Rússia, se entendeu que também essas sanções podem respingar aqui para o Brasil, porque essas sanções visam coibir a venda do diesel russo, e o Brasil é um dos maiores compradores do diesel russo, ou a Rússia é um dos maiores fornecedores do diesel importado para o Brasil. O que você acha que isso pode significar aqui para a economia brasileira, para a política brasileira? Qual o peso dessas sanções para a gente? Bom, primeiro que vamos ter que esperar, né? É difícil prever. A gente sabe que a Rússia, né, está acossada por sanções desde 2022 e, na verdade, seus recursos arrecadados com a venda de petróleo e gás deram um salto gigantesco, né? Também por conta do aumento do preço, que tem a ver com a guerra também. Mas, de fato, a Rússia conseguiu muitos esquemas, né, muitas formas diretas e indiretas de vender petróleo, gás e derivados para os seus clientes, né, países como Índia, por exemplo, né, que quintuplicou a compra de petróleo russo, a China, que também aumentou, enfim, muitas vezes a compra de tanto de gás quanto de petróleo. Então a gente sabe que já faz 3 anos que a Rússia também desenvolveu aí todo um know-how, né, de como driblar as sanções. Para a gente, eu acho que vai ser novidade, né? Quer dizer, o Brasil, acho que pela primeira vez pode ser afetado diretamente. A gente sabe que hoje o Brasil, quase 70% do diesel brasileiro vem da Rússia, né? Foi, na verdade, houve uma inversão, né? Há poucos anos atrás, a gente comprava muito mais diesel dos Estados Unidos. Aliás, Durão, só dica de passagem, né? Isso é um dado triste para o Brasil, né? Porque o Brasil é um grande produtor de petróleo e o Brasil devia estar refinando esse diesel aqui, né? E vendendo domesticamente, né? Da mesma forma, a questão dos fertilizantes, que é o outro grande produto da Rússia para o Brasil. Se eu não me engano, mais de 80% dos nossos fertilizantes vem da Rússia e também é outro produto que nós, há poucos anos atrás, antes da direita e da extrema-direita destruírem a Petrobras e a Lava Jato, a gente produzia esses fertilizantes aqui nas nossas empresas nacionais. Então, vamos ver o que vai ser possível fazer, mas acho que o mais importante para terminar, é que as sanções, essa acho que é a 17ª ou 10ª rodada de sanções contra a Rússia, e como a gente já discutiu, quer dizer, essas sanções elas não afetaram a economia russa como a Europa e os Estados Unidos esperavam, né? Então, na verdade, enfim, é mais um capítulo dessa interminável insistência, que eu diria já quase irracional da Europa, porque de fato, né, não está surtindo efeito. Isso só vai criar mais tensões agora, inclusive o próprio Trump falou isso, né, porque a Europa disse, não, os Estados Unidos têm que se juntar e tem que também sancionar a Rússia. O Trump falou, gente, a gente está no meio da negociação. Se eu meter sanções agora na Rússia, isso vai piorar o clima das negociações, pode atrapalhar as negociações e adiar uma solução que é o que a gente precisa, né? Então, acho que é inacreditável que a essa altura do campeonato, né, no caso da negociação, o Trump, né, Donald Trump, seja o adulto na sala e a Europa, né, insistindo
de maneira absolutamente suicida e irracional em mais uma rodada de sanções. E nem chegamos no quadro terra plana ainda, né? O Trump já trazendo aí alguns spoilers do que pode vir aí no nosso terra plana de hoje. Mas tem outro fato que eu acho importante a gente trazer aqui para a nossa conversa e detalhar um pouco mais, que é a questão territorial ucraniana, né? E eu queria trazer o Serguei de volta para a conversa. Serguei, como é que a gente resolve essa questão? Obviamente, Zelensky, a Ucrânia, não quer se desfazer dos territórios, já tem alguns territórios ali anexados novamente pela Rússia, territórios inclusive que são possíveis lugares de mineração, né, de uma possível economia ali, afetar a economia ucraniana de alguma maneira. Como é que a gente resolve essa questão? Obviamente a Ucrânia não vai querer abrir mão e Putin também não. Eu acho que tem um fator interessante que para a gente pensar, se a gente, como mencionei anteriormente, que esse paralelo entre as negociações de Istambul de 2022 e agora, naquele momento, só para fazer um pequeno retrospecto, né? Aquele momento acredita-se que é o momento mais perto de pôr um fim na guerra. Ainda a guerra tinha começado apenas há um mês e pouco naquele período. E ali discutiu-se criar um período, voltar a discutir no futuro e criar uma espécie de autonomia indeterminada, deixar para frente, né, digamos assim, banho-maria, a discussão sobre as regiões separatistas naquele momento, onde o conflito estava quente, que são as regiões de Donetsk e Lugansk. O que mudou, e isso é um ponto muito importante, por isso que essas negociações, essa retomada para as conversações de Istambul são muito mais complexas, lembrando que a Rússia diz que agora é uma continuação daqueles diálogos de 2022. E por que é mais difícil? Pois justamente você citou, a Rússia já anexou 4 regiões da Ucrânia, que são Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporígia, incluindo na sua Constituição. Uhum. E a Ucrânia não aceita, e também a comunidade internacional não reconhece. O que muda, voltando ao Trump, né, o que desequilibra um pouco, né, esse impasse profundo, é que o Trump já quase que lavou as mãos, dizendo que, e não só o Trump, mas o Marco Rubio, se não me engano, outras figuras entre os enviados especiais que foram ao Kremlin dialogar com Putin, já tem indícios que dizendo para a Ucrânia, vocês não vão conseguir retomar tudo. Então, nesse momento, como já mencionei, de desvantagem estratégico-militar do lado da Ucrânia, a gente é inviável imaginar um desfecho a médio prazo que seja, sem alguma espécie de concessão da Ucrânia aos seus territórios. Esse é um ponto. Agora, outro fator complicador, que essas 4 regiões anexadas, a Rússia, algumas delas, não têm um controle completo, controle pleno. Principalmente regiões como Kherson, Zaporígia, a Rússia anexou formalmente na sua Constituição, são regiões russas para a Rússia, só que territorialmente parte dessas regiões ainda estão sob controle ucraniano. O que faz a gente pensar que esse ganho de tempo para a Rússia não aceitar um cessar-fogo de imediato, tendo uma vantagem militar no campo de batalha, seja justamente avançar, retomar esse controle dessas regiões, estabelecer uma linha na qual a Rússia possa se satisfazer. E aí, voltando também a outra questão que o Marco estava falando sobre a economia, né? Porque eu acho que o que a gente pode ter como indício entre essa conversa próxima, que é inegável, que está ocorrendo uma relação amistosa entre Putin e Trump, que é uma partilha da Ucrânia entre Rússia e Estados Unidos. E aí a economia vai ser voltada para como que ambos os países vão explorar a economia, cada um do seu lado, né? Se estabelece uma linha que a Rússia vai buscar reconstruir os territórios que a Rússia vai incorporar como seus, já está em regiões controladas, já está havendo essa economia de reconstrução, e os Estados Unidos já fecharam um acordo de terras raras com a Ucrânia, que também os Estados Unidos não estão nessa porque são bonzinhos. Tem seus interesses econômicos muito claros, né? Então, eu acho que se desenha um pouco por aí. E aí, essa divisão que pode definir os rumos. Como essa divisão se dará, vai depender ainda dos desdobramentos no campo militar que estão em andamento. A Rússia, por exemplo, está prestes a controlar uma região estratégica muito importante para a Ucrânia, que é a região de Pokrovsk.
perto da região de Donetsk, e aí isso poderia ser uma linha a mais. Agora, outra questão, mas essa questão territorial não se resolveria também de imediato. O que poderia ser feito para um acordo de cessar-fogo, avançando ainda com as etapas, como a Rússia argumenta que precisa avançar, poderia se criar uma zona desmilitarizada. Então, há esse projeto já anunciado pelos Estados Unidos de um recuo de cerca de 30 quilômetros de ambas as partes para criar uma zona segura de artilharia. O que também é problemático, porque para a Ucrânia isso não é tanto jogo, porque deixa desprotegida mais áreas estratégicas que a Rússia pode controlar, para além das 4 regiões que a Rússia já controla parcialmente. E para a Rússia também não é tão interessante, porque desprotege a região de Belgorod, que é próximo da região de Kursk, onde a Ucrânia conseguiu fazer uma incursão no ano passado, e agora a Rússia conseguiu restabelecer o controle. Então, ainda voltando ao que eu disse antes, essa relação é muito dominada por desconfiança. Sobre as regiões que eu mencionei, há todo esse imbróglio, mas há que se pensar, de fato, uma concessão de ambas as partes a partir de uma certa definição no campo de batalha. Enquanto a Rússia continuar com vantagem no campo militar, a Rússia vai continuar ganhando campos estratégicos. Por quê? Só para fechar esse último ponto. Já são 3 anos de guerra. Então já há uma lógica militar dos militares na linha de frente, que não necessariamente corresponde à decisão de líderes políticos. É claro que há uma hierarquia, óbvio, mas enquanto a guerra não é cessada por um fato concreto, um acordo entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, os militares seguem a sua lógica. E seguem na sua lógica de conquistar territórios onde há brecha, onde o inimigo está mais fraco. Isso vai continuar se mantendo até que a política sobressaia. Ainda não sobrepôs. Então, a gente ainda está nessa dinâmica do conflito seguindo e vai seguir ainda no curto prazo, pelo menos. Esse é o meu pessimismo, pelo menos. Agora, falando em seu pessimismo, Serguei, queria ouvir do Marco. O que ele acha sobre... O que você acha, Marco, a respeito de um outro pessimismo que o Serguei havia mencionado antes, que é sobre o futuro da OTAN incluir a Ucrânia, né? Você vê, assim, o seu xará, Marco Rubio, abrindo essa possibilidade, sendo permeável à entrada de Kiev, depois de tudo isso que aconteceu. Inclusive, queria te ouvir também sobre qual a estratégia da Europa. Militarmente não dá para ganhar. O tempo favorece a Rússia. Quanto mais tempo durar, a Rússia está ok. Sanções também não surtem efeito. E a Rússia não vai sair de lá. A Rússia veio para ficar, né? Geograficamente, sempre será o vizinho da Europa. Qual a estratégia deles para continuar com essa belicosidade toda, trazendo para si um protagonismo que não existe, mas eles insistem em preservar essas hostilidades? Existe método no que parece ser essa loucura? Bom, Durão, a primeira pergunta sobre a Ucrânia na OTAN. Acho que não tem a mínima chance, pelo menos não com essa administração do Trump, porque, mais uma vez, né, a prioridade da administração Trump é ir para cima da China. E trazer a Ucrânia para a OTAN significa, né, um conflito generalizado com a Rússia. Então, acho que não faz nenhum sentido para a estratégia do Trump aceitar isso. É claro que a gente sabe que nos Estados Unidos, bom, daqui a 4 anos pode mudar, vem um democrata bélico e volta com essa história. Mas vamos lembrar também, acho que um dado importante, que é o seguinte, esse tema da Ucrânia na OTAN, ela não é de hoje, né? Se a gente for lá atrás, no livro de 1997, do Zbigniew Brzezinski, né, que é uma das grandes cabeças da política externa maquiavélica estadunidense imperialista por décadas, né? Ele tem aquele livro famoso dele, O Grande Tabuleiro de Xadrez, onde ele, em 97, 98, ele está dizendo isso. Olha, em algum momento a gente vai ter que trazer a Ucrânia para a OTAN, vai ser complicado, a Rússia não vai gostar, e ele deu ali um tempo, né? Olha, acho que entre 2005 e 2015, acho que vai começar a ter tentativas nossas. E de fato foi o que aconteceu, né? Em 2008, foi a primeira vez que os Estados Unidos tentaram trazer a Ucrânia para a OTAN, foi na cúpula de Bucareste,
né, a cúpula da OTAN de Bucareste em 2008. George W. Bush estava absolutamente empenhado em tentar trazer a Ucrânia para a OTAN, mas naquele momento você tinha a Angela Merkel, se eu não me engano, acho que era o Jacques Chirac na França, né? Dois líderes naquela época europeus que ainda tinham algum senso de realpolitik, né? E disseram para o Bush: você está completamente louco, se você fizer uma coisa dessa é a Terceira Guerra Mundial, né? E eles puderam brecar naquele momento, né? Isso voltou à pauta agora nos últimos anos com a política do Biden, enfim, com a política suicida também do Biden e da Europa, né? Então é isso, né? Acho que não tem nenhum horizonte possível, pelo menos não nos próximos 4 anos, para a Ucrânia ser integrada à OTAN. Espero que tenham aprendido a lição, né? Porque eu acho que dessa vez também a Rússia, acho que um dos motivos também da guerra é a Rússia mostrar que, olha, a gente vai até as últimas consequências, mas a gente não vai deixar a OTAN chegar aqui às poucas centenas de quilômetros de Moscou com suas ogivas nucleares. Em relação à Europa, se tem método na loucura, eu lembro que a gente fez essa mesma reflexão, Durão, acho que a frase, há método na loucura do Trump. Eu acho, de novo, que a Europa tem método, foi nisso que eu falei. Por exemplo, você falou, olha, não tem condição da Europa vencer essa guerra. Realmente, nesse momento, militarmente, né, como eu acabei de falar aqui, o próprio Mark Rutte, né, da OTAN, admitiu que hoje a Rússia produz mais armamentos do que todos os países da OTAN juntos, né? Então, assim, a desvantagem da OTAN é abissal nesse momento. Agora, o que está, por exemplo, em discussão na Europa nesse momento? O rearmamento, né, da Europa. A, a, o retorno dos grandes investimentos na indústria bélica. Inclusive a Alemanha, vamos lembrar que o Friedrich Merz, né, que é o novo chanceler da CDU, da Alemanha, ele anunciou um pacote, né, isso foi dias antes aí dele, da negociação para ele ser finalmente chancelado, né, no parlamento alemão. Ele ofereceu, ou ele propôs um pacote de 500 bilhões de euros para rearmar a Alemanha na próxima década. E aí houve uma negociação com a social-democracia, com a SPD, né, que faz parte da coalizão, mas perdeu, digamos, né, a liderança do país. A SPD negociou, olha, a gente topa se a gente tiver também 400 bilhões de euros para infraestrutura, que é o que o país está precisando também, para reindustrializar, etc, etc. Então, aprovou-se, né, pelo menos em teoria, um pacote aí de quase 1 trilhão de euros, né, na Alemanha. Agora, como é que você sustenta, então, né, digamos, o discurso político para dizer que, olha, precisamos de 500 bilhões de euros em armas? Dizendo, olha, a Rússia vai invadir a gente, a Rússia ameaça a nossa existência. Então, eu acho que isso vai continuar. E, por outro lado, a gente sabe, né, que a questão, né, da guerra, da economia de guerra, é um impulso para a reindustrialização. Então, nesse sentido, também a Alemanha está apostando, né, na reindustrialização também como uma reindustrialização bélica. E isso, claro, isso é terrível para o mundo, né? Porque nós vamos ter mais armas, nós vamos ter mais tensões, e a Europa, de novo, eu acho que assim, não tem quem, essa altura do campeonato, não fique arrepiado de pensar o que é uma Alemanha de novo, né, com uma indústria bélica, com um armamento, um arsenal bélico gigantesco. A gente sabe que a última vez que isso aconteceu, né, quase acabou o mundo, que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, a memória não é nada promissora, mas é isso que está em jogo agora, nesse momento, do lado europeu. Lembrando que Marco Fernandes assinou um artigo sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, né, Marco? Sobre Stalingrado. Faço um convite aí para você que está nos ouvindo, o leitor do Brasil de Fato, que veja esse artigo no brasildefato.com.br. É isso. A gente está chegando ao fim aqui do nosso estrangeiro de hoje. Eu agradeço publicamente aqui a edição do Durão, que eu dei muito trabalho para ele. Tá ótimo o artigo, Marco. Muito importante. O artigo fala sobre a possibilidade de um esquecimento patrocinado pelo Ocidente da importância soviética e chinesa também nos esforços para vencer Adolf Hitler na década de 1945. Mas antes disso, havia ocorrido a Batalha de Stalingrado, que terminou em 43 e que foi o ponto da virada, ponto em que o nazismo começou a ser derrotado. E o Marco fala em profundidade sobre esses temas.
brasildefato.com.br para ler esse artigo e outros que a gente tem lá, um acúmulo já, né, de informações que você pode ler a qualquer momento lá no nosso site. Aqui no Estrangeiro a gente está quase no fim desse bloco, daqui a pouco a gente vai brincar aqui no Terra Plana, mas antes de terminar esse assunto, eu não podia deixar de perguntar sobre a influência do Brasil nessa celeuma aí, né? Em maio, a própria Ucrânia pediu uma ajuda do Brasil para convencer o Putin a fazer aí alguma negociação, né? Teve uma ligação do chanceler ucraniano por telefone para o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, pedindo aí a influência. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive aconteceu um climão em 2023, quando Lula tentou interferir de alguma maneira ali num cessar-fogo, um pedido de cessar-fogo, e a Ucrânia disse que não precisava, né, dos serviços do Brasil nesse sentido. Agora pede novamente um auxílio para o Brasil. Nessa mesma semana, o Vaticano, né, o novo Papa, o Leão XIV, também disse que está disposto a abrir ali as portas do Vaticano para que essas negociações aconteçam nesse território neutro. E aí eu queria perguntar para o Serguei, para a gente terminar, qual que é a real influência que o Brasil poderia ter numa negociação como essa, que agora tem outros níveis de tensão, já que outros atores entraram e não estão conseguindo dissolver os conflitos, né, as questões que estão postas na mesa? Se possível, em 2 minutos, Serguei. Um tweet. Vai rápido. Tá bom, vou tentar. Valendo. Se for uma frase só, a capacidade de influência do Brasil ela é muito limitada. Eu acho que ela recai muito num peso simbólico, né, de buscar uma mediação, de promover a paz, né, um discurso reiterado do presidente Lula. Isso até criou você mencionou, né, essa ligação do chanceler ucraniano para o Mauro Vieira. Foi logo depois que o Lula esteve aqui em Moscou para as comemorações do dia da vitória, e logo no dia seguinte foi quando o Putin anunciou a disposição de retomar as negociações diretas com a Ucrânia. E aí da China, que foi o próximo destino do Lula, ele explicitou, né, esse pedido ucraniano e falando que na volta para Moscou, que seria uma escala técnica antes de ir para Brasília, ele pediria para o Putin ir para Istambul, se reunir com Zelensky, né? Falou de um tom até meio informal, mas o fato dessa frase conectada com a parada, a escala do Lula em Moscou, isso criou um rebuliço até aqui na mídia russa, porque houve carros diplomáticos, né, com a bandeira do Brasil, que chegaram no aeroporto, então criou-se uma expectativa que, de fato, poderia ter um novo encontro entre Putin e Lula, mas não aconteceu. O que teve foi uma ligação, né, o Brasil reiterando esses esforços. Para fechar, como eu já estou quase chegando nos 2 minutos, a posição do Brasil é limitada principalmente com a entrada do Donald Trump. A gente volta com o peso dos Estados Unidos, né? Porque se a gente percebe a reação da Rússia para a disposição do Brasil, né, ajudar na mediação, sugerir o plano de paz, como já sugeriu junto com a China, o grupo de amigos, né, como se chama, um pedido de solução para a guerra da Ucrânia, a Rússia se manifesta da seguinte forma: muito obrigado pela manifestação de vocês, acolhemos todos os esforços de diálogo, mas temos nossas próprias causas que queremos resolver no conflito. Então, para um país como o Brasil, que tem menos peso, é muito distante da região, é limitada nesse sentido diplomático, porque a Rússia não vai deixar de ter as rédeas curtas sobre o próprio processo de negociação. E ainda mais com a volta dos Estados Unidos ao processo, porque novamente, é quem pode secar ou não a fonte do apoio financeiro militar à Ucrânia, que é o ponto crucial da continuação desse conflito. Pois bem, então, Brasil provavelmente não será protagonista nesse processo aí, está bem longe disso, né? Apesar das solicitações aí da Ucrânia para isso. Mas, bom, chegou a hora aqui no Estrangeiro da gente, nosso festival Terra Plana, da gente brincar, saber as notícias mais bizarras, mais incomuns aí do noticiário internacional dessa semana. Uma disputa saudável aqui, né, Durão? Todo mundo muito tranquilo. Rivalidade é só no campo. Não, imagina, ninguém fica tenso para ganhar. E como vocês já sabem, eu, Camila Salmásio, Rodrigo Durão e o nosso correspondente da Rússia, Serguei Monin, vai trazer aqui as suas notícias, as suas apostas da semana para ganhar o troféu Terra Plana. E vamos contar aí com a análise do Marco para quem é o vencedor do dia. Então, solta a vinheta.
We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Durão, vamos começar com o Serguei, né? Prestigiar Bora. o Serguei, saber o que ele trouxe pra gente hoje no nosso quadro Terra Plana. Bom, vou de novo com o ilustre Donald Trump, sempre presente nesse quadro, que o governo Donald Trump foi divulgado na mídia que elaborou um plano para gastar até 250 milhões de dólares, que dá mais ou menos 1,4 bilhão de reais, destinados à assistência externa, entre aspas, para financiar a remoção e o retorno, em outras palavras, a deportação de pessoas de migrantes que vêm oriundas de zonas de conflito. E aí foi feito um destaque que isso incluiria 700 mil migrantes ucranianos e haitianos. O curioso é que isso, primeiro, é uma reviravolta completa em relação a toda a guerra proxy, né, que os Estados Unidos elaboraram na administração Biden, em cada esquina dos Estados Unidos, exagerando, claro, mas hoje no Senado, até hoje, ontem eu vi uma plenária no Senado norte-americano que a bandeira dos Estados Unidos é colada à ucraniana, né? Então esse apoio se permanece de uma maneira oficial, apesar da política do Donald Trump, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos recebeu muitos ucranianos e agora envia muito dinheiro para uma assistência à deportação desses ucranianos, haitianos, mas também afegãos, libaneses, sírios, pessoas em áreas de conflito séria. O ponto mais terraplanístico dessa notícia, na verdade, é porque esse orçamento, essa verba que vai fazer essa operação, que pretende fazer essa operação, ela vem de um orçamento destinado à assistência internacional, à assistência de imigrantes. Então, a gente percebe aí uma completa distorção, né, de prioridades ou de valores, lembrando que isso está dentro de uma política que, inclusive, já mencionei nesse quadro, da criação de um aplicativo que é feito para assistência de imigrantes nos Estados Unidos, que agora criou-se uma forma dos migrantes pedirem uma deportação voluntária e, com isso, ganharem uma mixaria de $1.000, né? Então, tem todos esses elementos nesse pacote e agora a notícia mais recente é que parte desse orçamento seria para centenas de milhares de migrantes que não se esperava, da Ucrânia e do Haiti. Xenofobia não tem preço, né, Serguei? Impressionante. Olha, a minha terra plana dessa semana também é uma inversão de valores. A França anunciou que vai construir uma prisão de segurança máxima no meio do nada, no meio da selva da Guiana Francesa, que ainda, você sabe, é uma colônia da França. E então eles vão gastar 2,5 bi de reais, o equivalente a 2,5 bilhões, para construir uma prisão que vai poder abrigar 500 pessoas, geralmente criminosos que eles consideram mais perigosos, como traficantes de drogas, e também há espaço para o racismo, porque cerca de 15 vagas vão ser destinadas exclusivamente para muçulmanos, para o que eles chamam de criminosos islâmicos e radicais. O curioso também é que a prisão vai ser construída na cidade de Saint-Laurent-du-Maroni, na Guiana Francesa, onde havia já uma prisão famosíssima da França na virada do século XIX para o século XX, que foi inclusive tema do filme Papillon, filme estrelado por Steve McQueen, que foi um choque para os franceses, quando o livro Papillon foi divulgado no final dos anos 60, por volta de 67, 69, foi divulgado esse livro, em que retrata os horrores que era essa prisão francesa na Guiana, na Ilha do Diabo, onde o personagem que você está vendo, você que acompanha no YouTube, você está vendo o personagem do Steve McQueen tentando, por anos a fio, fugir desse lugar. O filme foi tão importante para a França que a França resolveu desmobilizar, acabar com esse tipo de prisão, porque era uma coisa incivilizada, uma coisa totalmente horrorosa, e que agora
o público francês, os franceses médios, estão querendo que tenha de novo esse tipo de coisa. Então você vê como o mundo andou para trás, né, Camila? Sim, hoje o Terra Plana tá concorrência pesada, né? Podia chamar troféu inversão de valores aqui, já temos um novo quadro aqui para estabelecer no estrangeiro. Bom, e eu vou com uma informação que a CNN trouxe para gente, uma entrevista, né, exclusiva deles, que é com um ex-oficial do Pentágono que diz temer que terroristas dominem armas alienígenas que supostamente está em posse dos Estados Unidos, né? O senhor Elizondo, Luiz Elizondo, que chefiou o programa de identificação de ameaças aeroespaciais avançadas, um departamento ali da defesa dos Estados Unidos, disse que terroristas podem dominar tecnologias reversas que foram desenvolvidas ali pelos Estados Unidos a partir da captação de objetos voadores não identificados, OVNIs, né? E que com isso, com esse material, eles poderiam produzir armas. E ele diz também nessa entrevista que ele não se preocupa tanto com a China, com a Rússia, supostos opositores ali dos Estados Unidos, mas sim com a Coreia do Norte. Aí sim estaria nas mãos erradas essas tais tecnologias desenvolvidas a partir de extraterrestres, né? O senhor Elizondo disse que os Estados Unidos preserva essas informações, então por isso que a gente nunca viu na imprensa o que se trata, essas tecnologias, do que foi feito com isso, mas ele acaba de publicar um livro sobre essa história. Então, um pouco incoerente, não estou entendendo muito bem onde ele quer chegar, mas ele diz aí que tem uma ameaça iminente ao Pentágono, aos Estados Unidos, por conta disso. Inclusive, o livro dele foi lançado em abril aqui no Brasil, não é uma dica cultural, mas vale aí a informação para vocês, que se chama Iminente, os bastidores da caçada do Pentágono a OVNIs. Então, essa é a minha informação terra plana dessa semana. E agora passo para o Marco Fernandes esse bastião aí para ele definir quem será o grande vencedor do episódio de hoje aqui do Estrangeiro. Aproveito para te agradecer mais uma vez, Marco, pela sua participação, a sua análise muito bem acertada aqui com a gente sempre. Valeu, Camila. Tá difícil essa semana, né? Nós temos bolsa de deportação, nós temos cota para muçulmano na cadeia, temos um cara aí com o tiozinho preocupado com as armas alienígenas, tá barra pesada. Da Coreia do Norte eu ainda. Acho que eu vou ficar com a dica do Durão, porque é o seguinte, eu acho que é muito representativo do que está acontecendo com a Europa, né? A gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? A Europa está nitidamente regredindo, né? Regredindo para tempos pré-Segunda Guerra, anos 30, com essa né, sanha armamentista. E acho que em muitos casos, como por exemplo tem acontecido no Sahel, e nós né, temos aí um correspondente, o Pedro, que também tem feito um ótimo trabalho lá no Sahel, mostrando como a França mantém a sua postura colonialista né, até hoje e como está reagindo de maneira absolutamente arrogante né, com a demanda dos países do Sahel de se tornarem independentes. Né? Então acho que essa prisão, inclusive esse filme, eu lembro que eu assisti esse filme na minha infância, lembro dos meus pais falando desse filme, né? Um filme terrível, né? E não me surpreende, infelizmente não me surpreende que a França tenha essa postura aí de regressão ao século XIX. No fundo é isso, né? Não deixaram de ser colonizadores, a mentalidade ela não se transformou, né? Eu acho que em momento de crise, como nós estamos vivendo agora, crise do sistema capitalista, eu acho que essa mentalidade colonizadora, imperialista, ela volta com muita força. Então, ponto pro Durão hoje, porque realmente isso é terrível essa história. Parece que eu tô ganhando essa disputa, né, Camila? Tá colecionando troféus aqui, olha lá, ó, placar 19-8, 19 para os apresentadores, 8 para os correspondentes e com uma larga acúmulo de troféus do Durão aí nessa disputa individual entre os apresentadores. Essa semana que vem eu quero ver isso destrinchado, quero ver quantas vitórias eu tenho.
É isso aí. A gente aproveita para agradecer Serguei Monin, correspondente aqui do Brasil de Fato, pela participação, o Marco Fernandes, analista de geopolítica aqui do BDF também, e agradecemos a você que ficou com a gente até agora aqui no Estrangeiro, em mais um episódio do Estrangeiro. Semana que vem, quarta-feira, às 11 da manhã, a gente tá de volta aqui com você, com mais um tema, um grande tema da política internacional, para a gente destrinchar, analisar, saber melhor o que está acontecendo aí em todos os cantinhos desse mundo. Valeu, Durão, por mais uma. Opa, o prazer foi meu. Conta pra gente aí quem faz o Estrangeiro. Camila Salmazo, na verdade é feito por mim e por você, né? Apresentação e roteiro. E a direção e produção é da Letícia Holanda, a edição e sonorização é do Fábio Balbini. Na operação do Switcher, Marina Ortega, identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Muniz Ravena, a de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Tchau, tchau. A gente volta semana que vem. Até lá.